Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 1. Rapaz, se eu pudesse dar um tema, seria Temos um lugar em Cristo. Efésios 1. Amém. Efésios 1, 3. Amém? Todos acharam? Sempre quis fazer isso, irmãos. Me desculpem. Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vou repetir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso às vezes não, é necessário a gente relembrar essas coisas. E nesses dias eu tenho sido muito afetado com essa consciência de qual que é o meu lugar, qual que é a minha identidade, onde que eu devo estar. E são muitas perguntas que nos atravessam no decorrer da caminhada com o Senhor, que são: quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o meu chamado? A gente mais entra em crise nisso no início. Meu chamado, meu propósito. E o Senhor me mostrou de forma muito clara nesses dias, inclusive na escola, como eu disse, tinha muitas coisas bagunçadas dentro da minha mente, no meu coração. E nesses dias lá, na verdade o Senhor já vem construindo, mas lá foi assim, como se o Senhor trouxesse organização na minha mente. Não é em vão que o Senhor soprava meus ouvidos, dizendo: visão, coração e mente, era sobre mim. Então, eu digo, se eu pudesse dar nome, como um batismo de consciência, de fato. Esse texto de Efésios 3:1, ele nos mostra o lugar que nós estamos em Cristo, que é nas regiões celestiais. Mas as nossas crises emocionais, os nossos complexos que nós já carregamos e já fomos curados muitas das vezes, ou todos, ou a maioria já foram curados, sempre vai estar nos trazendo de volta para um lugar de onde nós nunca deveríamos voltar, que é aonde há dores, aonde há vozes contrárias que o Senhor já disse sobre nós. O Senhor diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos assentados lá, e é de lá e daqui que nós governamos e nos movemos. Só que as nossas emoções, as setas que são lançadas, as vozes contrárias do nosso coração, da nossa mente, vai tentar nos levar para o lugar do passado, de quem nós éramos sem Cristo. O inferior, o rejeitado, o que tem menos direito. E na verdade em Cristo nós fomos colocados numa posição não de superioridade humanas apenas, mas uma posição nele. Aonde ele está, nós estamos. E aonde nós estamos, ele está conosco. Então quando eu me movo, não sou eu, é Cristo em nós. E Cristo em nós, ele é a esperança para todos aqueles que não os conhecem, é a esperança da glória, é a esperança daqueles que estão em trevas, é luz para aqueles que estão ali, sem nenhuma perspectiva. E nessa noite, assim, o que me vinha muito à mente, na verdade, para compartilhar com os irmãos, é um sentimento que nos persegue, que tem tentado nos perseguir, chamado medo. E na oração, a nossa pastora Mil, ela já estava respondendo algumas coisas que a gente iria compartilhar hoje. Para mim continuar, eu queria que você abrisse em Gênesis, por favor. Gênesis 3, no versículo 8. Gênesis 3, 8. Vai dizer assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde,
o homem e a sua mulher esconderam da presença entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo, ele nos persegue desde o Éden. E a antiga serpente, ela não muda. A estratégia dela sempre se repete. E eu tenho certeza, irmãos, que vez ou outra, setas atravessam seu coração, sua mente, trazendo um sentimento de medo. Eu nomeei esse medo como um medo paralisador. Porque existem medos preventivos, mas eu vou focar nesse aqui, para a gente vencer em nome de Jesus. Esse medo paralisador, ele surgiu a partir de Adão, da figura de Adão, a partir do pecado, a partir da queda. A partir da queda nós recebemos várias consequências, e uma delas é o medo. E o medo é aquele que quer deturpar a nossa imagem em Cristo. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo, somos filhos, temos uma identidade, mas esse medo do Éden, que vem se repetindo, ele quer nos levar para esse lugar como se estivéssemos antes da cruz, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Então esse sentimento quer nos levar de volta o tempo todo, vez ou outra, para que nos paralise. E ao nos paralisar, ele nos faz nos distanciar. E eu coloquei 6 sentimentos que vêm a partir desse Adão antes da cruz. O primeiro é o medo. O segundo é o distanciamento. O terceiro, medo, distanciamento. Terceiro, individualismo. Quarto, inferioridade. Medo, distanciamento, individualismo, inferioridade, disputa, e o último, orfandade. Antes da cruz, nós tínhamos essas consequências. Se alguém precisar, eu repito, tá? Medo, distanciamento, individualismo, inferioridade, disputa e orfandade. O pecado, por meio de Adão, trouxe essas consequências. Esses sentimentos que nos perseguem, que tentam nos paralisar. Mas após a cruz, há um homem chamado o Cristo, que a teologia chama de o segundo ou o último Adão. Ele vem trazendo respostas para esses 6 pontos. É onde havia medo, ele nos traz fé e coragem. Ponto 1. 2. Em Adão havia medo. Em Cristo, fé e coragem. Em Adão, distanciamento. Em Cristo, pertencimento. Em Adão, vou devagar que eu estou acelerado. Individualismo. Em Cristo, coletividade. Em Adão, inferioridade. E em Cristo, identidade. Em Adão, falta tereré, que aí eu fico mais já. Só uma água só. Em Adão, disputa. E em Cristo, unidade. E o último, orfandade em Adão, mas em Cristo, paternidade. Aleluia. Obrigado.
acelerar agora. Irmão, essas vozes, ou essa voz, a voz de Adão, ou a voz do Éden, a voz da queda, vai nos perseguir até o fim da nossa vida. Por outro lado, a voz do Senhor, ela estará também conosco o tempo todo. Quem não vai sentir medo até o fim da vida? Todo mundo sentirá medo. Quem falar que não sente, talvez ele tenha que orar na minha cabeça. Porque o medo vai bater a nossa porta. Mas nós precisamos aprender a entender a voz. Quem que governa a nossa vida? Se é o Adão, do pecado, da queda, ou se é o Cristo da vida, que nos dá paternidade, que nos dá fé, que nos encoraja, que nos chama de filho, que nos dá uma mesa, que nos dá uma casa, que nos dá uma família, que nos dá um banquete, que nos tira das trevas e nos transiciona para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos aprender a discernir essas vozes, a entender isso. Mas quando vem uma consciência, quando vem um ajuste, uma organização, o próprio Espírito que está em nós, que é o nosso amigo, consolador, ajudador, ele se encarrega de trazer ordem sobre isso. Então, que estejamos atentos às vozes que atravessam o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. Existe uma voz de morte que todos os dias vai tentar bater na nossa porta. Mas existe uma voz que traz vida também. E essa voz é Cristo. Quando estamos nele, quando estamos em unidade, quando estamos em família, o Senhor, ele nos transiciona e nos ajuda a avançar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 61. A gente não conhece muito essa passagem, né? Isaías 61 diz assim, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Amém? Então é uma palavra para a gente nunca esquecer, que é aquilo que tem nos apontado para um destino, para um alvo, para um propósito. Nós temos palavras que estão sobre nós, e nós não podemos nos esquecer delas. Caso contrário, seremos atravessados por várias situações ou várias palavras que não são nossas. Vários sentimentos que não são nossos, várias vozes que não pertencem a nós, e nós precisamos estar atentos. E eu digo para você, meus irmãos, em toda a minha vida, em toda a minha caminhada com o Senhor, eu só tenho aprendido a ouvir mais afinado a voz, porque eu estou em família, estou à mesa, estou pertencendo. Cada um de vocês fala ao meu interior, cada um de vocês, e o que é incrível é da criança ao idoso. Os jovens, cara, primeira vez que eu entrei aqui eu fiquei apaixonado pelos jovens. Seu Melvin, na figura do masculino, vamos dizer assim. Falei, cara, esses jovens são malucos, são muito cheios de Deus. E me fez lembrar de um lugar que eu saí, que era a presença do Pai. Então, eu venho nessa noite te relembrar, irmão. Na verdade, o sentimento que vinha era, relembra. Tem coisa que é óbvia, né? Mas o óbvio, eu ouvi dizer que o óbvio tem que ser dito. Eu falei, não, mas se é óbvio, não, mas tem que ser dito. Eu falei, é verdade. Tem coisa que tem que ser dito. Então, assim, eu quero relembrar, meus irmãos. Nós estamos em Cristo. Nós estamos nas regiões celestiais, irmãos. Você está olhando para uma pessoa que foi aquele que carregou muitos medos e traumas, inferioridades e complexos, timidez ao extremo, que nem da sala saía. Mas ao estar em Cristo, eu entendi a minha identidade. Mas não quer dizer que parou por aí ao entender a minha identidade que eu avancei. Vez ou outra vai vir a voz do medo, querendo nos paralisar, todo dia. E nós precisamos relembrar quem nós somos em Cristo. Nós precisamos olhar para esse desenho e falar, cara, aqui
era eu quando estava morto, mas daqui para cá agora eu vivo, cara. Agora eu vivo em Cristo, eu não vivo mais sobre as minhas emoções. Eu não vivo mais direcionado por mim mesmo. E para não esquecer, a gente tem que repetir, né? Então, Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Vai dizer que nós estamos em Cristo e ao estar nele, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo. Que diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que se devia apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, e tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, se esvaziou. E eu complemento com Romanos 12, 2. A gente sabe até de memória, né? E não vos conformeis, ou não tomais a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a vontade de Deus. Tomar a forma desse mundo, não se conformar, não é o ato de apenas ter um incômodo na consciência, mas é não tomar o modelo e a forma do mundo. Porque a gente pode confundir, não vou me conformar, eu estou inconformado, e fica birrento, né? Estou inconformado. Mas não é dessa forma, eu não me amoldar, eu não tomar a forma do mundo. Eu tenho a mente de Cristo e eu estou assentado nas regiões celestiais nele. E isso me dá uma postura diante dele. Isso me dá direções, passos a serem dados, decisões a serem tomadas. Eu não decido mais como antes de Cristo, eu me decido agora movido por Cristo. Meus sonhos não é mais baseado num salário que eu vou ganhar. O meu cargo, o meu concurso, a minha faculdade não se baseia mais porque é o que está na moda, mas se baseia naquilo que Cristo quer desenvolver lá naquele lugar. A nossa vida não pode, irmão, ser direcionada. Por isso que eu digo, estou relembrando, porque com certeza você já ouviu alguma vez, ou você sabe disso, mas eu quero te relembrar em nome de Jesus. Nós estamos em Cristo e toda a nossa movimentação, ela não é sem Cristo. Todas as vezes que eu me movimento sem Cristo, vai dar ruim, meu amigo. Não vai dar bom. Não vai trazer benefício. Vai trazer situações desastrosas no futuro. Então, seja um casamento, seja uma faculdade, seja um trabalho, seja a coisa mínima possível, temos que tomar em Cristo. E já está tudo consumado, já está tudo preparado, já está tudo liberado. Quando ele diz está consumado, já foi tudo levado sobre si. Eu costumo dizer que é como se o Senhor ele já tivesse liberado, é como um presente que já está liberado, já é seu, mas você não sabe, enquanto você não está nele. O presente está lá, é teu, está garantido, está reservado. Quando nós nos entregamos a Ele, nós pegamos esse presente, tomamos posse dele e nos movemos nele. Só que nós não podemos nos esquecer disso, porque vez ou outra a gente vai largar esse presente que é a salvação, que é o seu Espírito, que é o Senhor em nós, que é uma família, uma casa paterna, que é os irmãos que nos tocam e nos traz cura, e vamos nos apegar às migalhas da escravidão, do pecado e da morte. Como eu disse, eu quero te relembrar mais uma vez, como uma voz do Senhor mesmo ao seu interior, que nesse momento o Espírito Santo possa estar trabalhando no seu coração e na sua mente, te lembrando e trazendo algumas coisas que precisam estarem ajustadas em Cristo. Às vezes, irmãos, pode ser as tuas emoções. E quando eu orava nesses dias, o Senhor me trazia muito forte emoções, corações, mentalidades deturpadas, sabe? É a disponibilidade de uma mesa e de uma casa, mas você se senta nos cantos como se não fosse filho.
E eu venho nessa noite no nome de Jesus. Você que está aqui, ou você que talvez vai assistir isso, que o Senhor te traga para a mesa. Que os teus traumas não te paralisem. Que as tuas dores não falem quem você é, mas a voz do Senhor diz quem você é. E que nós estamos nele. Cara, o que nós já vivemos nem se compara ao que Cristo ainda tem para vivermos. As dores que já passamos nem se compara às realizações em Cristo e até mesmo o que vamos enfrentar de adversidade, mas nós estamos nele. E estando nele, nós não estamos sozinhos. Se ele está comigo, meu irmão, eu vou em todo lugar, em qualquer lugar. Que em nome de Jesus o nosso coração esteja nele. Que a nossa mente esteja nele. Que os nossos olhos estejam nele. Que os nossos pés caminhem em direção a ele. Só que requer uma atitude de vulnerabilidade. Se nós não nos tornarmos vulneráveis, de se rasgar, se despir de nós mesmos, dos orgulhos, da imagem que criamos, da soberba disfarçada de complexo ou de vitimismo, nós não vamos vencer, irmãos. Eu estou falando porque eu fui alvo dessa iluminação. Nesses dias lá na escola, o Senhor me mostrou o quanto eu me escondia debaixo do meu complexo de inferioridade, que não existe mais. Eu já fui liberto em Cristo, onde eu me escondia debaixo do meu vitimismo, mas não estou mais, eu estou em Cristo. Onde eu me escondia, que na verdade era um orgulho, eu estava sendo o Senhor do meu ventre. Porque eu não queria me expor, eu não queria. Tem que alguém aqui nessa noite e tal, o Senhor está ministrando, que precisa se arrepender. Eu estava aqui queimando, eu. Mas não vou. Cara, eu vou me expor. Isso é idolatria, irmãos. Nós precisamos nos arrepender em nome de Jesus. Nós precisamos, de fato, dizer assim, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Paulo entendeu bem isso, e esse é o nosso alvo. Não quer dizer que nós já alcançamos, mas o Senhor tem trazido sobre nós palavras que têm nos levado a essa consciência, né? A esse entendimento. Que no nome de Jesus, nós que temos a mente de Cristo e estamos em Cristo, Ele venha nessa noite, está trazendo sobre a tua mente e o teu coração uma ousadia de falar assim, eu me arrependo, Senhor, e eu quero viver uma nova vida em Ti. Eu quero viver o vinho novo, eu quero uma novidade de vida. Eu não quero mais olhar para mim, olhar minha imagem no espelho de quem eu fui sem o Senhor, ou de quem eu fui com as feridas e os traumas, mas eu quero olhar com a imagem de Cristo. O que Cristo diz sobre mim, é isso que eu quero ser. Amém? E eu encaminho para o final, dizendo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter o coração em Cristo. E nós precisamos ter os nossos olhos em Cristo. Se a nossa mente estiver nele, todas as demais coisas serão ajustadas. Porque se o nosso cérebro estiver saudável, todo o nosso corpo estará saudável. As nossas emoções estarão ajustadas. Então, se nós temos a mente de Cristo e nós estamos nele, certamente o nosso coração vai começar a entender algumas coisas. Nossa visão não vai ser mais deturpada. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus, mas concentrado no Senhor. Os nossos olhos vão estar fitos no Senhor, vão estar olhando para Ele. Não vai ser mais como uma fumaça que ofusca a visão, mas vai ter clareza. A gente não vai mais olhar para um cenário ou para um lugar como uma imagem deturpada. E o Senhor quer nos dar nessa noite lentes novas. Ele quer nos curar talvez da nossa miopia espiritual. Ele quer arrancar as escamas dos nossos olhos. Ele quer arrancar as escamas do nosso coração. Ele quer nos fazer e nos dar ou restaurar a nossa mente nele. Porque a nossa mente está nele, mas talvez ela está muito acelerada. Talvez a nossa mente está muito ansiosa, sabe?
E eu creio que no nome de Jesus, Ele é aquele que deu ordem ao caos. Ele é aquele que deu ordem às trevas. E é aquele que tem controle e domínio sobre tudo. Eu quero te convidar, meu irmão, a dar um passo de ousadia nessa noite. Se o Espírito do Senhor tem testificado no seu coração algo que você precisa entregar aos pés do Senhor, seja na sua mente, no seu coração, seja algo que está ali bagunçado e conturbado e precisa de ordem, de iluminação, que precisa você entender quem você é nele, é tempo de ser vulnerável, irmão. É tempo de você dar um passo de fé. Não que haja poder em si de estar aqui na frente, porque a casa inteira está cheia da presença. Mas quando nós nos expomos e nós nos colocamos vulneráveis, o Senhor se agrada, porque nós estamos nos despindo de nós mesmos.